Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de Sociologia. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar sobre processos sociais. Em algumas aulas anteriores, já falamos sobre alguns conceitos básicos da sociologia e, entre esses conceitos, falávamos que as relações sociais são a forma como a interação social acontece em determinadas situações concretas na vida em sociedade. E a sociedade ela é constituída assim, de uma teia de relações. Os processos sociais estudam justamente como se dão essas relações, essas interações na vida humana em sociedade, né? Ou seja, os processos sociais são as maneiras pelas quais os indivíduos e grupos atuam uns com os outros na vida em sociedade. Eles dizem respeito à forma pela qual se relacionam e estabelecem relações sociais no transcurso do tempo. Ou seja, vivendo em sociedade, estamos constantemente em contato e em comunicação com outros seres humanos, seja um indivíduo com indivíduo, seja um indivíduo com um grupo, seja um grupo com outro grupo, sejam sociedades inteiras. Ela constitui essa teia contínua de relações entre indivíduos e grupos dentro da sociedade. E os processos sociais estudam, então, essas formas de interação, os processos, os mecanismos envolvidos aí nesse processo de relação e de interação uns com os outros, que formam as relações sociais. Esses processos sociais estão relacionados ao movimento de aproximação e distanciamento entre indivíduos e grupos. Agora, atenção! Os termos aproximação e distanciamento aqui estão sendo tomados no sentido metafórico, não no sentido espacial, né? Ou seja, existem processos sociais que aproximam os indivíduos em sociedades, mesmo que distantes no espaço, né? As pessoas que estão longe umas das outras podem desenvolver laços de afeto, de aproximação, de coesão, de cooperação social, e existem processos que favorecem o distanciamento social, e não o distanciamento físico, né? Mas uma espécie de distanciamento que está relacionado aí aos conflitos e às tensões que são criadas dentro da sociedade. Isso pode acontecer com a pessoa que está do meu lado, certo? Então, essas ideias de aproximação e distanciamento aqui têm a ver com esses processos, como alguns processos aproximam os indivíduos, no sentido metafórico do termo, não espacial, ou seja, criam laços de cooperação na sociedade, de colaboração na sociedade, e existem processos que distanciam indivíduos e grupos, ou seja, criam tensões dentro da vida em sociedade. Eis porque esses processos podem ser classificados de dois modos: os processos dissociativos e os processos associativos. Vamos ver como se qualifica cada um deles? Vamos começar aí pelos processos dissociativos, né? Ou seja, os processos associativos são aqueles processos sociais que promovem o distanciamento, como eu acabei de dizer, não físico, mas teórico aí entre os indivíduos e grupos na sociedade. Por quê? Porque os processos dissociativos, eles criam tensões no interior da sociedade, né? E se referem, então, aí a divergências e oposições. Ou seja, os processos sociais são aqueles processos que estão presentes em determinadas relações sociais, em determinadas formas de interação social, que em vez de contribuir para a coesão, a organização, a colaboração social, a boa estrutura social, ela pode criar certos níveis de tensões dentro da sociedade. Esses processos dissociativos, eles podem ser de dois tipos: a competição ou o conflito. Vamos ver aí, então, quando um processo dissociativo pode ser uma competição e quando um processo dissociativo pode ser um conflito. O que é uma competição? Uma competição é uma forma de interação ou uma disputa por bens que são limitados ou escassos na vida humana em sociedade. É a disputa aí que envolve indivíduos, grupos ou sociedades por bens que não estão disponíveis a todo mundo na sociedade. Aqui lembra uma ideia fundamental de um filósofo liberal estadunidense, morreu já no século XXI, chamado John Rawls, que ele diz que quando a gente pensa, para se pensar uma ideia de justiça, para uma democracia, uma sociedade democrática que prima
pelos ideais aí de respeito à garantia das liberdades individuais, um pressuposto fundamental é a escassez moderada dos bens, ou seja, saber que os bens, sejam naturais, sejam culturais, não estão disponíveis para todos os indivíduos na sociedade. Pois bem, essa escassez moderada dos bens leva aí a sociedade a se estruturar, estabelecendo certas formas de competição por esses bens. Você, cara aluno que está assistindo essa videoaula para se preparar para as provas de seleção de ingresso na universidade pública ou privada, por exemplo, está buscando aí um bem que não está disponível para todos os indivíduos na sociedade brasileira, que é justamente uma vaga na universidade, seja uma vaga na universidade pública, seja uma bolsa de estudo em uma universidade particular. Então, esse bem não está disponível para todo mundo. Logo, os indivíduos que ultrapassam o número dos bens que desejam adquiri-lo vão ter aí que entrar em contato, entrar em interações com os outros, mesmo que de maneira indireta, né, para saber então quem terá direito a esse bem. Por isso, no caso da competição, os indivíduos envolvidos estão voltados para a recompensa e não para o outro. Ou seja, quando você se prepara para a prova do Enem, por exemplo, você não tem em vista o tempo todo, ao longo do seu processo de preparação, nos outros que estão competindo com você. Você não está visando o que vai acontecer, o que você vai fazer com as outras pessoas. Você está o tempo todo preocupado o que você pode fazer para conseguir esse bem que você deseja e que sabe que outras pessoas também desejam esse mesmo bem. Ou seja, o seu olhar aqui está na recompensa a ser alcançada e não exatamente nos outros que estão competindo com você por esse mesmo bem. Por isso que a competição ela tende a excluir o uso da força, né? Você não vai se preparar para a prova do Enem indo para uma academia de ginástica. Você tem que ir para a academia de Platão para malhar o cérebro, né? Para treinar, aperfeiçoar o seu conhecimento, melhorar a sua aprendizagem, para poder, por exemplo, derrotar os outros que estão competindo com você por este bem. Nesse caso, então, você está voltado para a recompensa e você não vai fazer uso da força física para alcançar esse bem. Por isso mesmo, a competição ela possui certas formas de regulamentação social. Como os bens não estão disponíveis para todos os indivíduos em sociedade, é preciso regulamentar como esses bens serão distribuídos. No caso da universidade pública, aqui no Brasil, por exemplo, quem regulamenta, quem regula essa forma de competição são os processos de seleção, né? Sejam os vestibulares específicos, seja a prova do Enem, eles são regulamentados por leis que estabelecem as regras dessa competição, certo? Então, você, aluno que está se preparando para prestar os processos seletivos, por exemplo, está participando de um processo de competição regulamentado na vida em sociedade para acesso a um bem que não está disponível para todo mundo, certo? Então, o conflito aí, aliás, a competição, é uma dessas formas que criam aí tensões na vida em sociedade. A outra forma de processo dissociativo que tende a criar tensão na vida em sociedade é o conflito. O que é o conflito? O conflito é uma competição que tem um grau de tensão um pouco mais elevado, né? Ou seja, a tensão se eleva, os riscos para o estabelecimento da coesão e da estrutura social se elevam dentro do conflito. Por quê? Primeiro, porque no caso do conflito, o objetivo aqui já não é visar exatamente o bem a que se deseja, mas visar a neutralização do oponente. Quando é que eu saio de uma competição e entro em um conflito social? Quando eu deixo de visar aquele bem que eu busco, né? E aí buscar meios, estruturar meios para alcançar esse fim e tento buscar meios, por exemplo, para me livrar daqueles oponentes que estão conflituando comigo, que estão rivalizando aí comigo, seja num caso simples, comum, seja num caso mais complexo, né? Então, o objetivo do conflito é sempre neutralizar o oponente dentro desse processo de tensão social, nessas relações e nessa interação que gera a tensão social. Por isso, o conflito, diferente da competição, tende a empregar
em maior ou menor grau, o uso da força, né? Porque nesse caso aí, para neutralizar o oponente, a força pode, às vezes, é um recurso mais viável para esse tipo de processo dissociativo. Por isso que ele tende a criar um nível muito maior de tensão, às vezes até colocar em risco a própria estrutura da vida em sociedade. Aqui nós temos um quadrinho comparativo que ajuda a gente a entender aí as diferenças entre a competição e o conflito, né? Por um lado, a competição ela pode tomar a forma de luta pela vida, né? Porque o tempo todo nós estamos participando de situações competitivas para garantir aí a própria sobrevivência, né? É o acesso à educação, é o acesso ao mercado de trabalho, são os bens necessários para a manutenção da vida, né? Uma série de coisas e a própria vida aí pode se estabelecer na vida em sociedade a partir dessas formas, então, de competição. Já o conflito ele tem diferentes formas, né? Ele vai desde uma rivalidade simples, uma disputa de dois indivíduos, né? Sei lá, um caso extremo na sociedade, dois indivíduos que disputam, né, o relacionamento com uma mulher, por exemplo, isso pode gerar um conflito entre esses indivíduos, levando a uma rivalidade mesmo aí, nesse caso, né? Ou aquilo que se vê às vezes, por exemplo, com as torcidas organizadas depois de um jogo de futebol, né? Então ali você tem uma rivalidade, né, por conta de um bem que não está disponível para todo mundo, só um time pode ser o campeão, né, dentro de uma partida, e aí a tensão entre as torcidas pode chegar a um nível que leva aí à rivalidade, né? A disputa, a revolta, a revolução, o litígio, né, a forma extrema aí de uma competição seria a própria guerra, né, que envolve aí sociedades inteiras, né, nesse processo de tensão social, nesse processo dissociativo. A competição ela pode ser consciente ou inconsciente, né? Se eu estou num grupo de trabalho que está concorrendo a uma vaga no emprego, por exemplo, nós estamos todos reunidos em uma sala, aqui eu sei que estou participando de uma competição e sei com quem estou participando dessa competição. Então, quem está competindo sempre tem consciência de que está competindo e de com quem está competindo. Já o conflito não, né? O conflito ele é sempre consciente, porque quando eu estou em conflito com alguém, quando o grupo está em conflito com outro, sabe que está em conflito e sabe com quem está em conflito. Duas torcidas rivais, por exemplo, são conscientes dessa rivalidade, são conscientes um do outro aí dentro desse processo de rivalidade, né? Por isso mesmo que a competição ela é impessoal, porque, como nós já dizemos, ela visa o objeto e não a neutralização do oponente. Já o conflito ele é sempre pessoal. Você, por exemplo, que está se preparando para fazer a prova do Enem ou os vestibulares das universidades públicas, sabe que está se preparando para isso, né? Tem consciência, mas não conhece, por exemplo, as pessoas com quem você está competindo, né? Se você se prepara para o Enem, né, a prova de seleção para o ingresso nas universidades públicas federais do Brasil, você pode estar concorrendo com pessoas de qualquer parte do Brasil e aí não tem consciência dessas pessoas. Por isso aqui a competição é impessoal, enquanto o conflito é pessoal. A competição ela é contínua, né? Como ela pode tomar a forma de luta pela vida, ela pode se estender continuamente e o indivíduo pode ir passando de uma situação de competição para outra, né? Já o conflito não pode durar na sociedade com o mesmo nível de tensão. Por quê? Porque isso pode levar à ruína da própria sociedade. Uma sociedade não se estabelece com um alto nível de conflito, de tensão social, né? Uma ideia fundamental, por exemplo, do positivismo, do funcionalismo durkheimiano, é a ideia de que para que a sociedade progrida é preciso que haja ordem, né? A ausência dessa ordem é justamente provocada aí pelo conflito, né? A competição ela possui certas formas de legitimação social, né? Ou seja, existe aquilo que pode e que não pode fazer dentro de um processo de competição. Já o conflito, aí, por seu turno, não pode possuir uma legitimação social, porque o conflito seria justamente o rompimento dessa legitimação que estabelece uma certa regulamentação, uma certa regulação, uma certa ordem na vida em sociedade. Portanto, mesmo que exista uma lei da guerra, por exemplo, uma guerra é sempre
a possibilidade de se extrapolar os limites dessa regulamentação. O outro tipo de processos sociais são chamados processos associativos. Esses processos, eles estabelecem forma de cooperação, convivência e consenso no grupo e geram laços de solidariedade na sociedade. Por isso que eles estão associados àqueles processos que aproximam os indivíduos, como já dissera antes, não aproxima no sentido espacial do termo, mas no sentido de fazer com que os indivíduos contribuam, colaborem uns com os outros, favorecendo aí a boa organização e a boa convivência na sociedade, a boa manutenção da própria sociedade. Os processos associativos aí são de 3 tipos. Vamos ver então cada um desses tipos de processos associativos. A primeira forma de processo associativo é a chamada cooperação. O que é uma cooperação? Uma cooperação é a forma de interação na qual diferentes pessoas trabalham para o mesmo fim. Então, você tem esse tipo de processo social associativo, cooperativo, quando eu tenho diferentes pessoas trabalhando para um objetivo comum. Essa cooperação ela pode ser direta ou indireta. Quando há cooperação direta? Quando os indivíduos têm clareza, têm consciência, né, de estar participando de um processo cooperativo, quer estar participando desse processo cooperativo para este fim com estas pessoas. Isso acontece, por exemplo, quando os moradores de uma rua ou de um bairro se unem para fazer alguma coisa em prol desse bairro, né? Seja para consertar a casa de alguém que foi demolida pela chuva, seja para arrumar uma rua, seja para enfeitar, né, a cidade, o bairro, a rua, para uma festividade qualquer. Então, aqui você tem diferentes pessoas realizando diferentes ações, mas todas com uma finalidade comum. E, nesse caso, uma cooperação indireta, porque aquelas pessoas querem estar envolvidas com aquelas pessoas para a realização dessa atividade. O tipo de cooperação indireta é aquela em que as pessoas atuam em diferentes funções e mesmo em diferentes momentos, mas para uma finalidade comum, sem que haja um interesse direto dessas pessoas atuarem exatamente com essas pessoas. Uma empresa, por exemplo, para funcionar, ela precisa desse tipo de cooperação indireta, né? Eu posso não conhecer todas as pessoas que estão em todos os níveis da estrutura empresarial, mas eu sei que eu dependo do trabalho de outros, né? Desde os trabalhos mais básicos, né, e funcionais, como serviços de manutenção, de limpeza, né, que garantem aí a boa estrutura do ambiente fundamental para a realização do trabalho, até os trabalhos talvez mais complexos, que exijam um nível de raciocínio, um nível de desenvolvimento intelectual bem mais elaborado, exige um curso de formação superior para que esse trabalho seja realizado. Há uma interdependência aí desses indivíduos na vida em sociedade. Aqui nós podemos pensar, por exemplo, a partir do próprio conceito de solidariedade de Emile Durkheim, né? Emile Durkheim dizia que para a manutenção da coesão social, a solidariedade é fundamental. A solidariedade aqui se refere a um sentimento de interdependência que os indivíduos têm na vida em sociedade. Então, numa empresa, para que uma pessoa desempenhe a sua função, outras também precisam desempenhar a sua função. E mesmo que eu não tenha clareza e consciência dessas funções, eu não queira estar exatamente com essas pessoas, né? Qualquer pessoa que estivesse lá naquela posição faria aquela função, há uma espécie de interdependência entre elas, há uma cooperação indireta, né? É similar ao que Durkheim definiu aí como conceito de solidariedade, esse sentimento de interdependência fundamental na manutenção da ordem e da coesão social. Por isso que a cooperação consta aqui entre os processos associativos, né? Aqueles que aproximam os indivíduos, criando formas de cooperação, de solidariedade, úteis e fundamentais para a manutenção da vida humana em sociedade. Outro tipo de processo associativo é a acomodação. O que é a acomodação? É o ajustamento do indivíduo ou de um grupo a uma situação conflitante sem que haja transformações internas. Como na sociedade tende a ocorrer situações que geram níveis elevados de tensão social, para que esse nível se eleve ainda mais,
né? A acomodação aí ela serve justamente para garantir, né, um certo ajustamento a uma situação, né? Por isso que a acomodação ela não elimina a fonte do conflito, ela atenua e previne o conflito. Quando eu tenho, por exemplo, uma greve de trabalhadores, né, eu tenho dois grupos aí que entram em conflito. De um lado os trabalhadores, do outro os empregadores. Quando o motivo do conflito não é completamente resolvido, ou seja, você não tem uma situação estável para ambos os lados, boa para ambos os lados, mas você chega a um meio termo ali que nem os trabalhadores estão completamente 100% satisfeitos, nem os empregadores estão completamente 100% satisfeitos, mas que impede aí que essa situação se agrave para um conflito mais acentuado, você tem ali um processo de acomodação, ou seja, nós aceitamos essas condições para evitar que o conflito seja ainda mais grave, seja ainda mais intenso. Por isso que na acomodação não há a transformação dos envolvidos, né? Indivíduos e grupos que possuem tensão entre si, que se acomodam a uma situação, cada um continua pensando como pensava antes, cada um continua com as ideias que tinha antes, mas os indivíduos, ou seja, se acomodaram a uma situação para que o nível de conflito e de tensão não se torne ainda mais acentuado. E por último, mais ou menos importante, o processo associativo chamado de assimilação. A assimilação é um tipo de ajustamento onde indivíduos e grupos antagônicos se tornam semelhantes por meio de transformações internas, provocando modificações no modo de pensar, sentir e agir. Então, diferente da acomodação, em que os indivíduos aceitam a redução da tensão social, se acomodando a uma situação sem mudança dos envolvidos, na assimilação há uma total absorção das qualidades de um indivíduo no outro, de um grupo no outro, aí, para que a estrutura de cooperação e de solidariedade na sociedade se mantenha. Por isso que ela é uma solução mais ou menos definitiva e mais ou menos pacífica aí do conflito, né? Ou seja, com a assimilação, aquilo que gerava conflito e tensões na vida em sociedade desaparece, mas isso pode ser alcançado ou não de maneira um tanto pacífica. Por isso que a assimilação é um processo muito mais longo e muito mais complexo que a acomodação. Quando nós estudamos a formação do povo brasileiro, por exemplo, temos sociólogos que adotam posturas e concepções distintas, né? Alguns pressupõem, por exemplo, que na formação do povo brasileiro houve uma total assimilação das diferentes culturas que formavam, que conviviam junto aí no processo colonial brasileiro. Nós temos aqui grupo de índios, grupos de africanos, né, grupos de europeus, das mais diferentes dissidências, e grupos que conviviam no mesmo espaço com aspectos culturais completamente antagônicos, completamente divergentes uns dos outros. Essas características distintas tendiam a gerar conflitos na sociedade continuamente, né? Para alguns sociólogos, por exemplo, a formação do povo brasileiro se deu paulatinamente pela assimilação dos diferentes aspectos culturais desses diferentes grupos. Por isso que se você olha, por exemplo, o conjunto de aspectos de atitude, comportamentos, ideias, valores de um indivíduo brasileiro, é comum que você encontre nele aspectos herdados das tradições indígenas, aspectos herdados das tradições africanas, aspectos herdados das tradições europeias, né? Porque a assimilação dessas qualidades, dessas características, levou aí à formação do povo brasileiro, o que no Brasil comumente se define com o termo miscigenação das raças ou miscigenação das culturas, uma mistura de culturas que formou aí a cultura brasileira, aquilo que define o ser brasileiro. Mas para outros sociólogos, esse processo de relação entre diferentes culturas no Brasil muitas vezes se deu por um processo de acomodação e não assimilação, ou seja, alguns grupos acomodou-se ao fato de ter que conviver com grupos de aspectos culturais distintos, diferentes dos seus, mas não uma total assimilação. Isso seria justificado, por exemplo, pelos contínuos casos de racismo que ainda se vê presente na sociedade brasileira. Ou seja,
Alguns grupos se acomodou, né, a essa situação, a situação de ter que compartilhar, né, o mesmo espaço físico com grupos culturais e grupos étnicos distintos, mas não assimilou exatamente a ideia aí de que tanto um grupo quanto o outro é tão brasileiro, né, quanto qualquer diferença cultural, qualquer diferença de origens aí tradicionais ou culturais, né? Então existem aqueles sociólogos que defendem o processo de assimilação entre essas culturas conflitantes, formando a sociedade e a cultura brasileira, e existem sociólogos que pensam aí um processo de acomodação, né? Ou seja, a assimilação das diferenças culturais não se deu por completo na sociedade brasileira, mas acomodou-se a uma situação para evitar aí níveis de tensão e de conflito ainda maiores na sociedade. Então, alguns dos processos sociais, né? Aqueles mecanismos pelos quais os indivíduos se relacionam, mantêm interações contínuas entre si na vida em sociedade, indivíduos, grupos e sociedades inteiras, né? Ora favorecendo a coesão, a ordem, a solidariedade, o estabelecimento dos vínculos de unidade na sociedade, ora gerando níveis de tensão e conflito dentro da sociedade. Valeu e até a nossa próxima aula.